Se você não tiver coragem de se desinteressar por um monte de coisa, por um monte de lugar, por um monte de hábito, por um monte de pessoas, você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir deslanchar, você não vai conseguir se manter no caminho que te leva ao seu extraordinário, seja lá qual for. A vida não é só trabalhar, a vida não é só evoluir. Se for para ser assim, eu prefiro. Aí começa a materializar umas crenças limitantes só para justificar os momentos de distração que são acima do aceitável para um ser humano que está num processo de evolução. Um vai oxigenar sua mente lendo um livro, outro vai oxigenar sua mente no pescar, outro vai oxigenar sua mente fazendo uma viagem, outros vão oxigenar sua mente numa mesa de bar. Agora o problema é quando você não tem essa medida. Até aqui isso é legal pra caramba, até aqui isso é necessário. Agora a partir do momento que eu ultrapasso essa linha imaginária, eu fui pro abismo. Quando o ser humano não desenvolve a arte de se desinteressar por um monte de coisas, ele não consegue evoluir, mesmo que ele tenha vontade de evoluir. O evoluir, ele é só o princípio básico. Isso é igual trabalhar na rua. A galera gosta de ir trabalhar na rua sem saber o segundo elemento depois da ficha cair que você tem que ir para a rua fazer alguma coisa. Existe um segundo elemento que sem esse você vai ser só mais um na rua e não vai ficar lá por muito tempo. O processo de evolução é a mesma coisa. Eu quero evoluir. Isso é raso demais perto do que você precisa fazer depois de querer evoluir. E uma das primeiras coisas, ou talvez a primeira coisa que você tem que desenvolver em si, quando pronuncia verdadeiramente a ideia do querer evoluir, é a prática do desinteressar. Se você não tiver coragem de se desinteressar por um monte de coisa, por um monte de lugar, por um monte de hábito, por um monte de pessoas, você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir deslanchar, você não vai conseguir se manter no caminho que te leva ao seu extraordinário, seja lá qual for. Vale lembrar que o extraordinário é diferente de pessoa para pessoa. Estou tirando meu tênis. Vale lembrar que o extraordinário é diferente de pessoa para pessoa. Então o processo de evolução, seja lá qual é o seu extraordinário, qual for o seu extraordinário, ele só vai acontecer se você, depois de escolher evoluir, começar a se desinteressar verdadeiramente por um monte de coisa. Isso é fato. Então, isso explica porque muita gente não consegue evoluir. Ou isso explica porque tanta gente de potencial acaba não evoluindo. Eu falo evoluir a ponto de você olhar para aquela pessoa e falar, caramba, essa pessoa me serve como referência, essa pessoa me serve como parâmetro. E eu não estou falando de quem alcançou o mega extraordinário, das pessoas que, sei lá, tem milhões de seguidores, que alcançaram milhões de reais. Não estou falando disso, não. De repente, alguém na sua rua, no seu bairro, na sua família, que conseguiu fazer coisas simples que você ainda não conseguiu fazer, e essa pessoa já te serve como parâmetro. Então, por mais simples que seja o processo de evolução de qualquer ser humano, ele só vai acontecer quando o desinteresse for o primeiro degrau construído a partir do momento da fala do eu quero evoluir, eu quero melhorar de vida. Já passou da hora de eu ter um ano para chamar de meu. Essas coisas que vocês me ouvem falar sempre, escutam falar sempre. Se você não, depois disso, depois desse degrau, desse querer, se o próximo degrau for qualquer qualquer uma outra coisa que não seja o desinteressar-se por um monte de coisa, você já perdeu. Já perdeu porque você não entendeu o jogo. Então desenvolva aí no menor tempo possível. Se faça essa pergunta, né? Peraí. Pegue um recorte de tempo, por exemplo, sei lá, hoje é dia 14 de julho de 2025. Pega aí 14 de julho de 2024 até 14 de junho de 2025 e vê aí sua lista de desinteresse. Mas de desinteresse real, tá? Desinteresse sem recaída, desinteresse sem olhar para trás. Gente fraca olha para trás, pensa no passado, tem recaída. Em todos os níveis, entendeu? Isso é coisa de gente fraca ou gente de duas caras, né? Então, tem alguns que não tem a ver com fracasso, não. Com ser fraco, não. Alguns tem a ver com de fato, ser disperso na missão, entendeu? Ser alguém que não pode confiar nem na sua própria sombra. Ser alguém que tem agenda dupla. Ser alguém de duas caras. Então, aí... Mas a evolução, você pega de um ano para cá, e se você tiver tido hombridade em ter deixado o seu passado para lá, se tiver tido hombridade de ter deixado realmente lugares para lá, pessoas para lá, hábitos para lá,
e ter focado única e exclusivamente no seu processo evolutivo, aí sim você está construindo o segundo degrau. Normalmente as pessoas avaliam que a outra evoluiu porque ela conseguiu abrir um negócio, avalia que a outra evoluiu porque ela conseguiu comprar um carro, avalia que a outra evoluiu porque ela conseguiu fazer uma casa. Não, isso é processo de evolução? Também. Agora, dentro do tempo que isso foi feito, dava para fazer mais? Essa é a pergunta, porque senão você sempre vai acreditar que o que você fez é mega extraordinário, sendo que o que você fez, dentro do tempo que você fez, daria para ter sido feito, daria para fazer muito mais se você tivesse tido cuidado de se desinteressar por inúmeras coisas. E as pessoas não vão perceber isso no olho do furacão, porque no olho do furacão essas coisas não são ditas, né? No olho do furacão ninguém fala com a gente nem de evoluir. Então no olho do furacão a gente tem uma comemoração extrema por algo que é até digno de ser comemorado, mas é necessário não ir para a comemoração extrema. As pessoas normalmente comemoram sem ter essa noção de recorte de tempo. Peraí, sei lá, vamos imaginar que juntar um recurso financeiro, porcionar um recurso financeiro. Você nunca fez isso na vida. Aí você fala, esse ano eu quero fazer. Aí você consegue de 14 de julho de 2024 a 14 de julho de 2025 juntar R$1.000. Eu estou colocando algo que é possível para quase qualquer pessoa. Aí você fala, caramba, mano, nesse último ano eu consegui juntar R$1.000. Ok. Aí você vai para mega comemoração porque você conseguiu juntar R$1.000 e que você nunca fez isso na sua vida. Tá? É digno de ser comemorado. A pergunta que fica é quanto de recurso você poderia ter juntado nesse mesmo período se você tivesse tido cuidado de se desinteressar por um monte de coisa? E aí as pessoas não se fazem essa pergunta. Porque as pessoas elas costumam dar uma aumentadinha na importância daquilo que elas estão fazendo. Então elas até conseguem juntar 1.000. O problema é que ela poderia ter juntado 5.000 no mesmo período. 5.000. Talvez poderia ter juntado 10.000 no mesmo período, ganhando o mesmo recurso, passando a mesma grana na mão, se tivesse tido cuidado de se desinteressar por um monte de coisa. Então, a evolução, ela se dá no desinteresse. Consequentemente, o desinteresse ele vem acompanhado por vários outros interesses. Mas antes, não adianta você se interessar por leitura, sendo que você vai ler um livro hoje e vai para um bar tomar uma cerveja à noite com seus amigos. Tem problema tomar uma cerveja com os amigos? Não. Agora tem que ver a régua de em qual momento da vida cada uma daquelas pessoas estão. Se o seu é de evolução, de construção, de pagar o preço, etc., aí já tem problema. Percebeu? Que eu sempre bato muito forte nessa tecla de bebê, essas coisas. Então, cada um com a sua escolha. Agora, dependendo do momento que as pessoas tiverem, se você tiver em determinados ambientes, com determinadas pessoas fazendo determinadas falas, aí já tem problema. Não é que as pessoas são ruins, não quer dizer que você vai chegar em um bar lotado e todo mundo ali é gente que tá levando a vida de qualquer maneira, não. De repente as pessoas vieram ali do trabalho, estão ali só para relaxar, etc. Mas se o seu momento de vida não foi exatamente um momento dos demais, se você tiver um interesse de um processo de crescimento diferente dos demais, se você tiver anseios diferentes dos demais, se você tiver desejo diferente dos demais, meu parceiro, aquela galera vai te ancorar na mediocridade, você não vai nem perceber que ficou pelo caminho. Por quê? Porque você não foi criterioso, porque você não teve cuidado com o seu processo de evolução. E aí você foi para qualquer ambiente com aquela fala que eu considero muito rasa, mas que a galera fala assim, mas também se não... como é que é? A vida não é só trabalhar, a vida não é só evoluir. Se for para ser assim, eu prefiro. Aí começa a materializar umas crenças limitantes só para justificar os momentos de distração que são acima do aceitável para um ser humano que está num processo de evolução. Entendeu? Existe uma linha que separa o legal, o necessário, do extremamente desnecessário e aceitável. Você precisa oxigenar sua mente, precisa. Então cada um vai oxigenar sua mente de uma maneira. Um vai oxigenar sua mente lendo um livro, outro vai oxigenar sua mente no pescar, outro vai oxigenar sua mente fazendo uma viagem, outros vão oxigenar sua mente numa mesa de bar. Agora o problema é quando você não tem essa medida. Até aqui isso é legal pra caramba, até aqui isso é necessário, até aqui isso é inclusive indicado pela medicina. Até aqui isso
O meu corpo precisa disso, a minha mente precisa disso. Agora, a partir do momento que eu ultrapasso essa linha imaginária, eu fui para o abismo. E as pessoas ultrapassam a linha entre o aceitável, o necessário para o abismo sem perceber. Sem perceber. Porque elas são puxadas por esse meio de pessoas que estão ou em outro momento da caminhada ou que não têm compromisso com a ideia do desinteressar-se por coisas que te afastam do seu extraordinário e que te distraem. É necessário medir essas coisas. E nós não conseguimos fazer isso. E talvez não conseguimos, particularmente eu acredito que certamente a ampla maioria das pessoas não consegue, porque ninguém falou isso pra gente. Ninguém falou. E talvez alguns de vocês aqui vão ouvir o Rick falar e vão falar, caramba, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas vindo do Rick eu vou levar em consideração e vou refletir. Outros podem imaginar, não, cara, vai entrar aqui e fazer isso, vai entrar aqui e sair daqui. Outros vai entrar aqui, até vai ficar aqui, mas não vão praticar. E aí essas diferenças do que fazer a partir do momento que o conhecimento chega na sua mão é o que difere também as pessoas, os resultados dessas pessoas, consequentemente, a partir de ter o conhecimento. Porque o que chega até as pessoas é informação. O conhecimento é só a parte que você peneira, filtra e pratica. Entendeu? Então, sei lá, conhecimento... existe a informação, o conhecimento e a sabedoria, né? Que são diferentes da coisa aqui. Então, a informação é tudo que chega até você. O conhecimento é você pegar e fazer uma peneirar essa parada. A sabedoria é saber o que fazer com esse conhecimento. A maneira mais prática que eu tenho para te dizer isso é que conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar um tomate em uma salada de fruta. Então, se você só tem informação que o tomate é fruta, é bem provável que você, sem conhecimento, sem sabedoria, vai cortar ele dentro da salada, vai colocar leite condensado ali, leite, creme de leite, e vai comer aquele negócio. Então, se você não criar um desinteresse por ambientes, por coisas, por lugares, por pessoas, você não vai chegar ao seu conhecimento, consequentemente não vai chegar à sabedoria, mesmo chegando até a informação. Então, é necessário pensar em tudo isso. E eu trago essas coisas para vocês porque eu tive que aprender isso trocando o pneu de um carro em movimento, que é assim como vocês. Eu acredito que o público que transita por aqui, eu sempre acredito, é claro que eu sei, sei lá, é muito comum, depois de que termina uma live, talvez o Flávio manda uma mensagem, eu tava na sua live, legal pra caramba, não sei o quê. O Magalhães manda, eu tava na sua live, legal pra caramba. E aí vem essas coisas, entende? Mas a maioria das pessoas que transitam por aqui nasceram ou cresceram ou talvez ainda vivem realidades semelhantes que eu nasci e cresci. E quando essas falas são direcionadas com esse arcabouço com esse cinturão de qualidade que eu acredito que a fala vai, eu penso que ela se encaixa na vida de cada um de vocês, e aí se conseguir praticar, e vocês foram para aquela parada. A informação chegou, peneirei, já sei que é conhecimento, e agora eu quero saber o que eu vou fazer com isso. Quanto você teve que cortar na carne? Cara, o que cada um corta na carne é muito pessoal. De repente, o que eu cortei na carne é diferente do que você vai precisar de cortar na carne. Talvez no seu caso seja para menos, talvez para mais. Vai depender do seu anseio. Vai depender do onde você quer chegar. Vai depender em quanto tempo você quer chegar e vai depender do que você tem realmente coragem de deixar pelo caminho para chegar. Eu vou te dizer que eu não tive inicialmente de cortar muita coisa na carne, até porque eu não tinha muita carne para cortar. A verdade era essa. Eu nasci no caos do caos da miséria. E eu falo isso não pelo mimimi, porque todo mundo que me conhece sabe que eu não vou para esse ambiente. Eu nasci no caos. Sabe esse olho do furacão que a galera teme? Foi lá que eu nasci. Então eu já nasci lá. A única oportunidade, a única lógica era eu tentar sair dali. E para tentar sair dali, eu ia dando passos muito pequenos. Então eu não tive que cortar muito na pele inicialmente, porque não tinha muita pele. Não tive que cortar muito na carne, porque não tinha muita carne. Mas vamos lá para as coisas que inicialmente eu tive que abrir mão. E eu não estou falando de quando eu gravei o vídeo, não. Estou falando da caminhada, do processo, do lugar onde vocês estão. Porque do vídeo para frente é outra coisa. De quando eu surgi aos olhos da multidão para frente é outra coisa. Mas vamos lá na minha infância.
Normalmente, um garoto, quando você nasce na realidade que eu nasci, com 7 anos de idade, ele tá naquela época ali da bolinha de gude, da bola de meia, porque era tudo coisa que... Ou coisa que tinha barata para comprar, ou coisa que você fazia pela selva. Do brincar de pique-esconde, do amarelinha, do polícia-ladrão, essas coisas que... Patinete... Eu tive que cortar isso aí. Já começou ali os cortes. Ali eu entendi o que era corte. Porque quando a gente chegava da escola, eu não ia para a escola para aprender que 2 mais 2 são 4 não, tá? Eu ia para a escola porque tinha merenda. Tá? Eu sou dessa época e eu sou dessa realidade. Eu não sabia que dia que tinha aula de matemática, português, geografia, moral e cívica. Quando você fala de aula de moral e cívica, você declara idade, né? Porque hoje não tem isso mais não. Eu não sabia o que dia que era aula de história, mas eu sabia que na segunda era Toddy com bolacha, no Quick com bolacha. Eu sabia que na terça era arroz temperado. Eu sabia que na quarta era macarrão seco. Eu sabia que na quinta era... Cara, eu lembro a merenda, pra você ter uma noção. Eu sabia que na quinta era soja. Era alguma coisa com soja. Eu tinha um problema que eu comia aquilo e minha cabeça começava a doer. Eu não sei porquê. Eu sabia que na sexta era canjiquinha. Pra mim, a melhor merenda era o arroz temperado. E na terça e na quarta, arroz temperado e macarrão seco. Porque na realidade que eu nasci, a gente nem reconhecia muito sabor, a gente só reconhecia o saciar da fome. Porque é tão cruel você passar necessidade que você quer só sentir que o corpo aguenta o baque daquele dia. E o arroz, o cereal ali do arroz temperado. Arroz temperado, para quem não sabe, que Brasilzão, né? Aqui se chama diferente. É um arroz cheio de coisa. Cenoura, batata, beterraba e um relapso, assim, um fiasco, uma sombra de alguma coisa de carne moída, mas bem sombra mesmo, assim, quase imperceptível. Mas o mastigar você conseguia sentir aquilo. Aquilo ali e o macarrão sustentava a gente de pé. Então eu sou dessa época. Eu ia para a escola para comer. De quebra, eu aprendia que 2 mais 2 era 4. De quebra, eu aprendia que a Terra tinha a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio. Mas eu não ia lá para aprender que a Terra tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio, que Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu dia 23 de agosto de 1926... Não, 26 de agosto de 1920... Espera, deixa eu só abrir a porta aqui. Eu não ia para aprender essas coisas, não. Eu ia para aprender, eu ia para comer. Minha realidade era essa. Então, dentro dessa realidade que eu fui criado, os cortes que eu tive que fazer primeiro foi, eu não posso cortar essa escola. Se eu cortar essa escola aí, eu vou cortar de quebra essa comida. E de quebra, eu vou cortar o que vem depois da comida, que é aprender que 2 mais 2 são 4. Eu tinha que cortar a selva. A selva lá fora era pique-esconde, bolinha de gude, era amarelinha, era brincar de polícia-ladrão, patinete, essas coisas todas. Eu não tive tempo de fazer essa parada, não. Eu tive que cortar porque tinha que ajudar em casa. E eu também sou da época que, hoje em dia, a galera ajuda em casa para comprar seu celular. Porque, perdão, a galera começa a trabalhar para comprar suas coisas. Hoje é assim, né? A mãe fala assim pro filho, se você quiser ter seu celular, você vai começar a trabalhar. Se você quiser ter seu videogame, você vai começar a trabalhar. Se você quiser ter uma roupa de grife, você vai começar a trabalhar. Se você quiser ir no show, você vai começar a trabalhar. Não, na minha época não era assim, não. Eu ia começar a trabalhar, não era para ter roupa de grife, era para ajudar em casa. Não era para ir no show, era para ajudar em casa. Não era para comprar um smartphone, era para ajudar em casa. Porque na criação que eu tive, os pais e mães preparavam os filhos para pensar de maneira coletiva. Hoje, aceite quem quiser, os pais e mães preparam os filhos para o individualismo. O pai e a mãe criam o filho hoje para ele trabalhar para comprar as coisas dele. Na minha época, pai e mãe criavam filho para ajudar a fazer a engrenagem da casa girar. Aceite quem quiser aceitar, tá? Pai e mãe hoje cria errado. Cria para o individualismo. As pessoas são individualistas pela criação que elas têm em casa. Normalmente se começa a trabalhar para comprar as suas coisas. Não para ajudar a casa. Ah, mas se ele comprar a coisa, ele está ajudando em casa, porque ele vai sobrar o dinheiro da mãe. Errado, meu parceiro. Ele vai estar ajudando em casa se ele vier e fechar com os demais. Agora, se ele meteu a mochila nas costas e alugar a casa dele e criar o dele, aí ele está ajudando em casa. Ele foi para céu, foi para pista. Mas hoje em dia os pais não criam para voar também, cria para ficar dentro de casa. Aí, o que acontece? Fica um monte de parasita
ou sugando, ou trabalhando para comprar suas coisas, e esse pai e essa mãe se matando. Quando é pai e mãe, que às vezes é só mãe, na ampla maioria das vezes é só mãe. E aí essa mãe, os filhos estão trabalhando para ajudar fora, aí essas mães se matam de trabalhar e continua com aquela ideia de viver por esses. Um dia esses vão embora, joga na cara dessas mães que nunca pediram nada, e a mãe ainda tem que engolir a seco, porque ela fez porque quis. Enfim, eu trabalhava para ajudar em casa. Então, meu parceiro, eu cortei a selva para ajudar em casa. Ali eu aprendi o que era cortar na pele. Não me fez falta não, tá? Eu não me arrependo, quer dizer. Porque eu não tinha opção de me arrepender. Meu pai na capoeira trabalhando. O meu irmão mais velho, que fez aniversário ontem, Ringo, salve Jacó, a luz na sua caminhada. Era o único que trabalhava. A minha irmã já ajudava em casa, a Cláudia, que era mais velha que eu. Eu tinha que ir para a pista, foi o que meu pai ensinou, para ajudar em casa. Então eu trabalhava, vendia verdura para comprar carne. Aí quando eu consegui vender verdura e chup-chup, que se fala lá em Minas, eu vendia verdura e chup-chup para comprar mistura. O que é mistura? É qualquer coisa que foge do arroz e do feijão. Eu tenho que explicar essas coisas, porque eu não sei qual é a realidade das pessoas que estão aqui. Alguns eu sei. Alguns eu imagino, a maioria eu imagino, mas pode ser que em alguns ambientes se chama de maneira diferente isso. No ambiente que eu fui criado, mistura é tudo que fugir de arroz e feijão. Qualquer coisa que tiver no seu prato que fugir de arroz e feijão é mistura. Então, sei lá, se você tem um prato que tem arroz e feijão e chuchu, o chuchu é mistura. Se você tem um prato que tem arroz e feijão e abóbora, é mistura. Eu nem sei por que a galera chama essa parada de mistura, mas enfim. Se tiver carne, então, aí é outro nível. Tanto que, na realidade, que eu nasci, a gente vai comendo e vai deixando a carne por último no prato. Vai comendo e vai beliscando a carne. Eu acho que é só para ver que aquela parada tá ali. Porque se você for repetir, aí aquela carne ali é a única que tem. Então você vai deixando aquilo ali. É muito louco essa parada. Ali eu aprendi sobre cortar na pele. Quando eu me mudo de Pitangui para Belo Horizonte, ali eu conheço a distração. Porque em Belo Horizonte tem aquela parada, se você não tomar muito cuidado... Pitangui, eu era muito novo, né? Eu saí de Pitangui muito novo. Quando eu cheguei em Belo Horizonte eu conheço, sei lá, o hip hop, eu conheci a cultura, eu conheci o patins, que eu era patinador, eu conheci um monte de outras coisas e eu vim para trabalhar, eu vim para Belo Horizonte, quando eu saí de Pitangui, eu fui para Belo Horizonte para fazer a casa do meu tio, para fazer assim, para construir, para acabar. Eu era servente de pedreiro, meu pai pedreiro, e nós viemos para construir a casa, para terminar a casa do meu tio. Aí eu conheci outras coisas, e ali eu me distraí, o foco continuava sendo o mesmo, trabalhar. Só que ali eu comecei a fazer várias outras coisas e passei um período absurdo na minha vida, sei lá, 2 décadas talvez, trabalhando sempre, que sempre foi o meu princípio básico, buscando conhecimento sempre, mas praticando um pouco esse conhecimento. Em 2017 eu fiz o que eu fiz aos 7 anos de idade. Então por isso que eu sou muito próximo ao número 7, tudo que envolve o número 7. Eu nasci em 1977, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu quase perdi a minha mãe aos 7 anos de idade. Eu me mudei em 2017. Agora, inclusive, tem 7 anos que eu surgi aos olhos da grande multidão. Eu poderia falar várias outras coisas aqui para você no que se refere ao número 7. Eu sou muito próximo a esse nome. Então, as renúncias, os cortes na carne, que é dentro da sua pergunta, eu fiz com mais eficácia quando eu tinha 7 anos de idade e em 2017. E em todos os 2 períodos, eles me conduziram para outro nível. Aos 7, eles me conduziram para comer carne, para comer mistura, para comprar minha conga, meu quichute, meu bamba, minha camisa nova, enfim, essas coisas básicas, pode parecer básica, mas na minha realidade é extremamente extraordinário. E em 2017 me conduziu para o Rio de Janeiro, que foi onde aqui eu gravo o vídeo da água, chego até vocês, então todos os 2 cortes profundos acontecidos em décadas diferentes, eles me conduziram a resultados diferentes. Por isso que eu falo com vocês que é necessário criar um desinteresse por várias coisas que te afastam do seu extraordinário. Pegaram a visão? Como podemos ser pessoas melhores e impactar vidas também? Rafinha, primeira coisa, já tira o Rafinha, tá? Já coloca Rafa aí, já tira esse diminutivo daí. Bom, o passo para ser pessoas melhores
o início disso é o seguinte. Na sua galera, você é o melhor o tempo todo? Na mesa que você senta, você é o melhor o tempo todo? Caso você seja o extraordinário da sua galera, quem é a sua galera? Sabe aquela reunião de família que a pessoa fala assim, se for ver lá na minha família, olha minha prima pra você ver, olha meu irmão. Meu irmão não conseguiu nada. Meu primo que mora lá no interior tá envolvido no tráfico. Meus tios, até melhor que os meus tios, eu consegui. Peraí. A sua régua de referência, se você insistir em ter uma régua de referência de pessoas que alcançaram menos do que você, só para que você se sinta bem, só para que isso vire uma nutrição para você, olha, você tá mal de referência, viu? Fulana que estudou comigo, tá com 4 filhos, um filho de cada um, separou, tá em depressão. Minha irmã, coitada da minha irmã, né? Se eu for falar da minha irmã, aí começa. Tá, me fala de pessoas que alcançaram alguma coisa no ambiente que você alcançou. Não fica falando de gente que... É muito comum a galera ficar se comparando a quem tá abaixo só para colocar uma estrela no próprio peito. É natural. Nós temos essa ideia de que eu vou fazer uma comparação. Pega o Rick Chester. Imagina quão covarde seria eu virar e falar assim, bom, se você for ver, um irmão meu é pedreiro. Quer dizer, 2 dos meus irmãos são pedreiros. As minhas 2 irmãs estão bem abaixo. Lá em casa eu fui a pessoa que se destacou. É sério mesmo que eu ia ir para esse nível de covardia? O trabalho de pedreiro colocou comida na mesa lá em casa a vida toda. Inclusive eu sou pedreiro. E agora porque eu alcancei um determinado número, eu vou achar e eu vou considerar, eu vou ir para essa covardia de falar, se for ver lá em casa, né? Comparado a meu irmão que é pedreiro, eu tô bem. É sério? Sério? Esse nível de pequenez, enquanto a galera não se afasta da ideia de ser pequenez, nunca vai ser fila, Doberman. Não vai ser. Percebeu? Na sua mesa, Rafa, eu nem vou te chamar de Rafinha. Você tem que ser o aluno da parada. Com condição de ensinar alguma coisa para algumas outras mesas, mas você tem que ser o aluno. Eu hoje sou grato a Deus por vez ou outra trocar uma ideia com o Flávio, com o Anderson. Eu falo vez ou outra porque eu falo pouco com essa galera, tá? Pouco. Não fico importunando, não. Magalhães, Kepler, Joel, Rufino. Quando eu tô perto desses caras, eu fico ouvindo. Fico ouvindo, tá? Pô, Rico, você tá calado? Eu falo, tô aprendendo. Eu tô aprendendo, você tá maluco? É nesse tipo de mesa que a gente tem que ter para crescer. E aí outra coisa, Rafa, é o seguinte. Qual é a sua vontade real de criar desinteresse por quem não quer crescer? Sabe aquele cara do futebol, que você joga um futebol todo fim de semana? Ele quer crescer? Passa a jogar o futebol só uma vez por mês com ele. Ah, não, mas o futebol é sagrado. Pera aí, jogador. Passa a ser sagrado em uma porção menor. Vai continuar sendo sagrado, mas em uma porção menor. Pega os outros 3 finais de semana e vai fazer uma outra coisa. Tem coragem? É coisa simples, Rafa. Para você ser uma pessoa melhor, você tem que querer de verdade e criar o desinteresse a partir de querer de verdade e começar a praticar isso no seu dia a dia. É coisa simples. Entretanto, isso é difícil pra caramba, porque a galera já sabe, ó. Tem uma resenha sexta, sábado tem um show de não sei quem. É assim que o meio funciona. A galera vive fazendo churrasco para cima da média, resenha para comemorar absolutamente nada. Fulano, você tá fazendo o que aí? Ah, vamos queimar uma carne? Vamos ir no bar. Não tem motivo nenhum, absolutamente nenhum para fazer aquilo. Mas eles se reúnem para fazer aquilo. Essa mesma galera nunca se reuniu para ler um livro. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca, numa vida toda. Nunca. Nenhuma vez se reuniu e falou assim, vamos reunir aqui, mas é para trocar uma ideia. Vamos ver como está a nossa vida? Vamos ver aqui o que nós fizemos? Vamos fazer um recorte? Vamos fazer uma avaliação conjunta aqui, cada um de nós? Nunca. Sabe o que é? Nunca. Aí comemora
tudo que você imaginar, a galera comemora. Tudo que você imaginar. E comemora sem critério, comemora sem limite, comemora sem filtro, comemora sem equilíbrio, comemora sem parâmetro, comemora. A galera tá sempre comemorando. Comemora demais, ri o tempo todo de tudo que você imaginar. Você ironiza tudo, absolutamente tudo. Pode se afastar de quem ironiza tudo. Se você ficar perto de uma pessoa ou de algumas pessoas por um determinado período e você vê muito kkk ironizando tudo, fofoca, falar mal dos outros, sai desse tipo de ambiente. Pessoas extraordinárias falam de negócio, de fé, de conhecimento, pessoas medíocres falam uma das outras. Sai desse meio de ambiente. Isso tudo você pode fazer hoje, Rafa. Agora é difícil demais de fazer, tá? É muito difícil de fazer, porque o meio que a gente convive puxa a gente para esse tipo de fala, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de prática, para esse tipo de costume, para esse tipo de hábito. E aí torna-se difícil. Algo que é muito fácil torna-se muito difícil quando o meio, quando você não tem coragem de romper com o meio. E aí entra no post que eu fiz hoje. Criar um desinteresse por qualquer coisa que te distraia, que te afaste de uma vida melhor. Porque você vai passar a ser chato, Rafa. As pessoas vão começar a ir, mas esse Rafa também, eu acho que o Rafa tá demais, viu, gente? Tudo dele agora é extraordinário. Fui chamar ele para um churrasco, ele falou, não, que eu tô lendo um livro e eu não vou poder. A galera vai começar a tirar sarro da sua cara. É gente que você deu guarita, viu? É gente que você chamou dos seus melhores, vai começar a tirar sarro. É só você pensar em mudar sua mentalidade, a galera começa a tirar sarro da sua cara. É automático. Então é necessário criar um filtro para melhorar. A galera não tem coragem de criar. Faz um experimento, 3 meses na sua vida, fala, vou experimentar 3 vezes. Pode ser que você desista com 15 dias, tá? A primeira dica que eu te dou é mudar esse Rafinha aí para Rafa, Rafael, alguma coisa mais clean, entendeu? Mais adulta, mais para te conduzir para um outro lugar.